O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Eu gosto. Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medodelirioembrasilha@gmail.com. Faça um pix. O Medo e Delírio em Brasília já está tão consagrado como excelente podcast de notícias e política que não faz nem sentido eu recomendar que vejam o Medo e Delírio em Brasília. Mas quem puder apoiá-los financeiramente, faça. Eu sempre digo aqui que comigo não precisa, porque eu sou funcionário público, professor de Universidade Federal e estou gravando isso aqui em horário de trabalho. Mas podcasts bons como Medo e Delírio em Brasília precisam e merecem o seu apoio. medoedelirioembrasilha.com.br. Ô Lula, você lembra quando esses dois imbecis divulgaram o site errado da loja? Porra, aí é foda, hein? E ainda ficam criticando meu governo. Então, é aí que a coisa tá pegando, né? Eles criticam sim, aliás, eles fazem a melhor crítica. Mas tem alguma coisa que tá faltando, especialmente em relação à figura representada pela Marina Silva, que sofreu ataques horríveis na última semana, e o Medo e Delírio em Brasília fez um número especial em relação a isso. A derrota ou a vitória, a gente só mede na história. A derrota ou a vitória, a gente só mede na história. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que Marina Silva fala, porque ela fala muitas coisas, né? E ela abusa das imagens. Então, fica difícil entender exatamente o que ela está falando, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui da beira do rio Xingu, ou seja, do lago da hidrelétrica de Belo Monte, e eu fico pensando na história dessa barragem que Marina não fez de tudo para evitar, como tudo, né? Como, por exemplo, a BR-163, que ela viabilizou o asfaltamento. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Olha aí, galera, ó. Bora! Bora! Isso aí foi na cidade de Novo Progresso, as margens da BR-163, que Marina usa hoje agora como sinônimo de sucesso para justificar decisões de asfaltamento da BR-319. Arregaram! Arregaram! Olha a população! Aqui é Novo Progresso! Aqui é Novo Progresso! Vão embora! Aquilo virou um ninho de bolsonarismo, de fascismo, um propulsor de genocídio indígena e de destruição da floresta amazônica. A mesma coisa vai acontecer, já está acontecendo, e se for asfaltada vai acontecer cada vez mais na Manaus Porto Velho. O que quase ninguém está percebendo é que aquela grosseria no Senado não foi tanto sobre homens machistas atacando uma mulher negra, mas foi sobre a construção dessa rodovia. Um assunto que estava completamente desaparecido e só agora apareceu marginalmente, mesmo entre os nossos podcasts favoritos. E aí eu incluo o Foro de Teresina e A Hora, que analisamos recentemente. O pessoal do Calma Urgente falou recentemente contra a estrada, mas nunca na necessidade de que ela nunca seja construída, de que ela seja cancelada, fechada, e também tem o problema das hidrelétricas na Amazônia. Perante o povo americano, a elite branca, reacionária americana, Luther King era um derrotado. Perante a força do poder inglês, Gandhi era um derrotado. Perante o apartheid, Mandela era um derrotado. Mas a derrota ou a vitória só se mede na história. E eu tenho paciência, não em mim mesma, mas no meu neto, no seu neto, no neto de cada um que está aqui. O meu lugar é o lugar da defesa da democracia. Então, em relação a todos esses netos,
Eu vejo com muita preocupação o futuro, mas assim, eu entendo que a floresta amazônica está colapsando, vai colapsar, e o que a gente tem que fazer pelos netos é adiar ao máximo esse colapso, para que a década de 2030 seja a melhor possível, a de 2040, né? Que ainda seja possível não morrer de fome no Brasil em 2050. E para isso, a gente precisa da floresta amazônica. E essa história de desenvolvimento sustentável é conversa mole. Essa coisa de entregar floresta amazônica para a indústria madeireira, como está sendo feito agora, nesse governo, né, sob a batuta da Marina, é inadmissível. Esses planos de construir hidrelétricas no Tapajós, que o Ministério da Fazenda do Haddad está articulando junto com a Marina, sob o título de transformação ecológica, é absolutamente desastroso. O meu lugar é o lugar da defesa do meio ambiente, do combate à desigualdade, do desenvolvimento sustentável, da proteção da biodiversidade, de projetos de infraestrutura necessários ao país. De projetos de infraestrutura necessários ao país, tá? De que ela está falando? Ela está falando da BR-319, ela está falando das hidrelétricas do Tapajós, ela está falando da Ferrogrão, ela está falando da hidrovia Tocantins-Araguaia, que está estourando o rio Tocantins agora. A Marina não está contra esses projetos que vão acabar conosco. Mas com os regramentos necessários para não destruirmos o nosso meio ambiente. Justamente, então ela defende os regramentos necessários. Vocês estão entendendo? Então é uma luta da Marina que apoia essas obras, mas tem a ilusão de que regramentos podem evitar a destruição ambiental ou amenizar de forma substancial. É a mesma coisa com Belo Monte. Vocês lembram quantas condicionantes havia em Belo Monte? Foi tudo sobre regramentos. A BR-163, que vocês viram ali mergulhada no caos, cheia de garimpo para tudo que é lado, também teve a bênção dos regramentos da Marina Silva. Então a luta que a gente vê aí no Senado é contra aqueles fascistas que querem a coisa agora, é para já, sem regramento nenhum, e a Marina que está deixando passar. Ela acabou de assinar o asfaltamento de um trecho de 50 quilômetros, o trecho C, Charlie, da BR-319, que quer que a coisa aconteça como sempre aconteceu, naquele jeito que a gente teve aí as licenças para construção de Belo Monte. A gente não sabe das consequências de Belo Monte porque eles fazem propaganda o tempo inteiro. E não há interesse, ninguém mais fala de Belo Monte, saiu da mídia. Mas procure saber, como diz Gilberto Gil. Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas Bora passar pano? Não. Nem pra Marina. É claro que ela é uma gracinha, eu também sou fã da Marina. Ainda mais se comparado com aquele bandido do Ricardo Salles. Para tentar passar um pouquinho menos de raiva. Bora! Mas tem coisa aí que a gente precisa prestar mais atenção. Vamos aqui descaradamente afanar um trecho longo do podcast A Hora, da Thaís Bilenque. Salve, Cristiano, seu lixo. E qual é? É inveja, Cristiano. Não é mídia. É alegria. E do Zé Roberto de Toledo no UOL. Thaís Bilenque, a hora e a vez da boiada, ou melhor, escancararam a porteira e a boiada está passando. E passando a boiada. A mãe de todas as boiadas. Chama de quem, porra? A mãe de todas as boiadas. Ah, bom. Se ouvir a Thaís Bilenque já é bom, imagina com a edição caótica e criativa do Medo Delírio em cima. É um projeto de lei que está tramitando no Senado desde antes do governo Lula. Durante o governo Bolsonaro, teve um empenho grande da sociedade civil para evitar, né, que esse projeto avançasse, e tinha uma mobilização tão forte que o projeto não avançou de fato. Que bom! E a gente vem acompanhando esse projeto e essa tramitação no Senado bastante de perto. Desde que ele existe, né? Desde que ele existe, e eu lembro até da Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, que trabalha no Observatório do Clima dentro do Congresso Nacional, falando: foi todo mundo para Dubai, para a COP, e eu vou ficar aqui porque a gente não pode piscar que eles mexem com esse projeto. Filhos da puta. Então é um projeto que estava sempre sendo muito monitorado. E não é pouca merda não,
bom, hein? Não é. Esse projeto tinha uma particularidade porque ele estava em 2 comissões com 2 relatores ao mesmo tempo, não é comum. Ele tá... Tá bom, eu não tô aqui só pra roubar o Medo e Delírio em Brasília e muito menos a hora. Quem quiser ouvir o episódio inteiro, e ele tem 1h30 de duração, vai lá na... Eu escuto no Spotify, Medo e Delírio em Brasília. Vamos direto para o minuto 43 do episódio. Ela falou que a China está preocupada com o meio ambiente. Foi a primeira coisa que o senador Davi me disse. Eu disse, você viu como é o sistema comunista? China. Ele disse, ele não quer saber de meio ambiente. A máfia é chinesa. Porra, a China historicamente teve pouca preocupação ambiental? Pois é, sim. Pra caralho. Assim como quase todos os países do mundo, né? Principalmente os culpados históricos pelas mudanças climáticas hoje através do aquecimento global. Mas na última década a China virou uma chave brutal. Hoje... Não virou, gente, não virou. Não virou, e achar que a China virou a chave leva a equívocos de toda ordem, inclusive aqui no Brasil, leva a gente a aceitar a construção de hidrelétricas na Amazônia, pode levar à aceitação da Ferrogrão, leva à aceleração do desastre. A China é, cada vez mais, um grande propulsor de devastação ambiental, porque segue na lógica do crescimento infinito e do aumento do consumo. E essa lógica está nos levando ao desastre. Tem muita gente de esquerda agora com essa coisa de China, querendo migrar de um imperialismo americano para o imperialismo chinês, e isso não está dando bom. Hoje em dia, de toda a energia renovável criada no mundo, 64% são da China. Sim, isso é verdade, mas isso é por causa da diversificação da matriz energética, não é substituição. A China nunca queimou tanto petróleo quanto queima agora. E essa história de energia renovável, esse termo tem que ser usado com muito cuidado, porque isso inclui hidrelétricas como Belo Monte. Então, você falando dessa forma, daqui a pouco a gente está achando que Belo Monte é uma coisa positiva e não é. Não é, Belo Monte emite muito carbono, não só pela sua construção e funcionamento, mas também por causa dos desmatamentos que são inevitavelmente impulsionados com a construção de uma hidrelétrica como essa. Aí você fala, não, Belo Monte já está construído. Sim, eles querem construir uma nova barragem aqui no Rio Acima. Já foi divulgado na Folha de São Paulo. Há planos de construir hidrelétricas no Tapajós. Então, se vocês falam de energia renovável, incluindo as hidrelétricas, estão inclusas, a não ser que vocês falem explicitamente que não estão inclusas. Porque senão vocês vão fazer que nem o Carlos Nobre. Carlos Nobre finge que não existe energia hidrelétrica, ele só fala eólica e solar. Mas ele fala de renováveis sem tirar a hidrelétrica. É um truque sujo. Truque sujo do Carlos Nobre, que é especialista na área, né? No caso de vocês, tenho certeza que é um equívoco, que está levando muita gente junto. Inclusive, a gente tem criticado muito a Alessandra Orofino do Calma Urgente por conta disso. Energias renováveis respondem por 4% da energia chinesa. Nos Estados Unidos é 9%. A China superou a meta de capacidade eólica e solar 6 anos antes do planejado. A China já chegou a ter 74% da energia dela feita por carvão. Hoje é coisa de 56%. A China é a maior exportadora. Vocês entendem que aumentando o consumo energético, você consegue diminuir a percentagem que vem de combustíveis fósseis sem diminuir a quantidade absoluta? De tecnologia para energias renováveis, por larga vantagem. Aí, Marcos Rogério, os números saíram, entre outras fontes, do Twitter do Arnaud Bertrand, que faz uns posts muito bons sobre geopolítica. A gente discorda dele aqui e ali, mas vale acompanhar. A China continua poluindo bastante, mas está caminhando na direção certa. Diferente dos Estados Unidos, que agora tem na presidência alguém que nega o aquecimento global. Drill, baby, drill. Teu cu! Então, vocês falam que a China ainda polui bastante, mas está indo na direção certa. Isso é problemático, porque se você acha que a China está indo na direção certa porque ela está investindo nas energias renováveis, você aceita essa direção que Marina e parte do governo busca dar ao desenvolvimento do Brasil, que inclui a construção de hidrelétricas no Tapajós, que inclui a construção de uma nova barragem aqui no Rio Xingu.
Aí muitos de vocês devem estar pensando, não, mas a gente precisa dessa energia e é importante que seja feito o licenciamento ambiental correto, tecnicamente preciso, mas não, os especialistas entendem, e aí procura o trabalho de Lucas Ferrante, procura Philip Fernside, não sou eu que estou falando, tá? Está claro que a BR-319 não pode ser feita, não existe condicionante no mundo que evite o desastre. Eu sei disso porque eu acompanhei negócio de condicionante aqui para a construção de Belo Monte e elas não evitaram o desastre ecológico, econômico e social. Não adianta achar que um IBAMA forte e um processo de licenciamento preservado, íntegro, vai evitar que a construção de hidrelétricas no Tapajós seja um desastre. Então, esse pensamento de que a China, com trens elétricos, está indo na direção correta, nos leva a querer aceitar, de repente, até a construção da Ferrogrão. Então, um monte de ideia errada que tá florescendo na esquerda, porque tá todo mundo agora com esse papo de trens chineses cortando o Brasil, rasgando o Brasil. Eles falam rasgando sem vergonha nenhuma, como se rasgar fosse uma coisa boa. Esse pensamento equivocado está se alastrando feito pólvora no meio da juventude de esquerda. Então, eu não sei porque o Rodolfo me convida para participar dos vídeos, porque eu sou uma voz de desesperança, né? E eu não gosto de ser essa voz, mas ele me convida, eu falo, né? Quem no canal que ainda não sabe dessa informação, eu conheço o Rodolfo há 30 anos. Uns 30 anos, um pouquinho menos. E a gente começou a trabalhar nos anos 90 com meio ambiente, numa época totalmente diferente. A gente acreditava que a gente ia realmente... A gente estava começando uma nova revolução e a humanidade ia mudar o rumo e a gente ia conseguir alterar o rumo da humanidade. Isso não aconteceu, né? Eu admiro o Rodolfo, admiro a força do Rodolfo de ter um canal de falar sobre isso, porque eu desisti, eu sinceramente desisti. Eu faço a minha parte, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho e lamento o rumo da humanidade, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu sempre falo para o Rodolfo nas nossas conversas particulares, é que quando você critica a Marina, o que o Rodolfo queria que a Marina fizesse nesse caso, eu quero dizer o seguinte, a Marina ela é o mais próximo possível do que é possível para onde ela está. Se ela fosse um pouquinho mais radical, ela não estaria ali. Existem pessoas mais radicais que ela, que estão à frente de ONGs, estão à frente de entidades da sociedade civil, à frente até de partidos políticos pequenos. Existem essas pessoas, mas para estar como ministro do meio ambiente do maior país com floresta do mundo, se ela fosse um pouquinho mais... Ela chega até onde dá para ser. Então... Não é que ela não vai contra porque ela não acha que ela não, se ela tivesse a postura que o Rodolfo pede dela, ela não estaria ali. Então, eu acho que ela é uma heroína porque ela faz o possível. O que ela está fazendo é pouco. Eu concordo com tudo que o Rodolfo falou. Concordo com todos os posicionamentos dele em relação ao estado do mundo, ao que precisava ser feito, ao que não é feito, a enganação das hidrelétricas, tudo que ele falou eu concordo, a gente tem um pensamento muito parecido. Eu só não concordo nesse sentido. Não há como exigir da Marina uma postura mais radical do que ela tem, porque senão, então é melhor estar ela lá, pelo menos, está adiando pelo menos, ela está adiando mais do que estava o Ricardo Salles. Mas eu acho que ela calcula, ela é sábia o suficiente para saber o quanto ela pode fazer para não cair. Senão ela cai. Quem que segura a Marina se ela começar? É política, meu amigo. É política. A política funciona dessa forma. É de aliança, de acordos, é assim que funciona. Não tem outro jeito, infelizmente. Agora sobre o que faz o pessoal do Medo e Delírio ou eu acredito que quem assiste esse canal tem um pensamento parecido com o meu e do Rodolfo, mas o que faz o pessoal do Medo e Delírio, do Foro de Teresina, não conseguir achar que realmente... Porque são pessoas inteligentes, bem informadas. Eu não consigo entender. Eu acho que é uma dificuldade da humanidade de forma geral, porque o que a gente propõe o Cristiano Botafogo do Medo e Delírio fala, acho que a China está indo no caminho certo. Mas o caminho certo era inverter a caminhada. É muito complicado você falar que a humanidade tem que inverter uma caminhada de 1 milhão de anos, 300 mil anos. É muito difícil. Você inverter uma lógica do ser humano quando começou a dominar o fogo enfim. Nós estamos chegando no ápice disso.
Como é que você vai inverter isso quando chega no ápice? 300 mil anos depois? É muito difícil para o cérebro das pessoas entender isso. Quem tem poder, quem está comandando, quem está na mídia, quem está no governo, infelizmente, mas essa é a realidade. Então por isso é que eu falo, que você quer que eu fale o quê, Rodolfo? Eu vou dizer isso que eu estou falando. Então eu acho que eu não dou esperança para nenhuma pessoa aqui, a não ser... Eu espero dar um pouco de clareza, mas esperança eu sei que eu não dou. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.